Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mais um episódio do Correio Esportivo. Nessa sexta-feira, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Correio Esportivo, onde vamos tratar nesta edição, claro, da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental. Flamengo venceu apertado, fez o suficiente para passar para a próxima fase, mas foi apertado, hein? Eu acho que surpreendeu a torcida flamenguista, acho que surpreendeu o Brasil. Acho que todo mundo acreditava que o Flamengo ia passar mais folgado, né? Mas tá lá, Flamengo passou e vamos falar, claro, dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians. Corinthians acho que também surpreendeu boa parte da galera. Vai deixando nos comentários já pra mim aí o que você achou desse placar, dessa vitória do Corinthians. Foi surpreendente? Não foi? E vamos falar, claro, do outro jogo, da outra semifinal, Fluminense e Vasco, onde essa sim também eu acho que deu uma certa zebra. Eu acho que até a torcida Cruz Maltina se surpreendeu. O Vascão da Gama foi lá e sapecou 2-1 no Fluminense, lá no Maracanã, levando vantagem então pro jogo da volta. Esses são os assuntos desse Correio Esportivo que eu trago pra você hoje, decorado aí até com uma bola de futebol, claro, né? Pra ilustrar todos esses assuntos e também eu diria que a alma desse programa, né? Como a gente fala também de futsal, de outras modalidades, mas o futebol que é aí, né, aquele prato principal do Correio Esportivo. E sem mais delongas, vamos lá! Na tela aqui para acompanhar junto comigo e a gente comentar essa vitória do Flamengo. Vamos aos melhores momentos da vitória do Flamengo então sobre o Cruz Azul. O Flamengo venceu por 2-1 e primeiro melhor momento dessa partida já foi a falha grotesca aí do zagueiro do Cruz Azul, dando de bandeja pro Arrascaeta. Logo pra quem? Pro Arrascaeta, um craque desse, cracaço, um dos melhores do time. O cara vai me dar um vacilo desse. Olha só, já abrindo parênteses, né? Quem jogou futebol pelo menos um pouquinho na vida sabe, cara. Não se faz aquilo ali. Você não cruza uma bola dessa na grande área ali, na tua grande área lá na zaga. Não faz um negócio desse, mas parece que o nosso zagueiro do Cruz Azul não jogou uma peladinha antes de se tornar profissional, não aprendeu isso, não deu tempo. E deu esse mole na frente do Arrascaeta. Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo lá em Doha, no Catar. Então tá aí mais um lance da partida. Flamengo atacando ali pela ponta direita, o jogador Bruno Henrique, né? Deu pra reconhecer ali, aí tá aí o Bruno Henrique em close pra você. Cruz Azul agora atacando, vamos ver se foi o lance do gol do Cruz Azul. Tá aí, foi o gol do empate, opa, parece que foi impedimento, gol anulado ali por foi impedimento. O jogador que cruzou pro atacante ali tava à frente da linha da zaga e foi gol ilegal. Flamengo então é mais um lance da partida, enquanto vai passando aqui, enquanto não acontece também. Vamos ver se foi esse lance, o gol do... Que golaço! Que golaço, que isso! Eu já ia mudar de assunto, mas ainda bem que deu tempo, não mudei. Que golaço do Cruz Azul! Chute bonito de primeira, rapaz. Olha só a bola que o zagueiro tentou afastar. Golaço, golaço. Cruz Azul empatou, mas não foi o suficiente, né? Passando mais uma vez aí o golaço do Cruz Azul na partida, então, que foi na última terça, se eu não me engano, quarta. Terça ou quarta-feira, me fugiu aqui agora. Vou conferir aqui usando a nossa colinha. Flamengo jogou com quarta-feira com o Cruz Azul esse jogo aí. Então vamos ver se foi o gol da vitória do Flamengo foi nesse lance. Bruno Henrique avançando pela ponta direita, chutou em cima do goleiro. Não foi nesse lance, mas o Flamengo fez, então, se para muitos aí foi, acho que um pouco aquém, né? Deixou um pouquinho a desejar. Você já vai aproveitando e deixando aí nos comentários desse vídeo pra gente se foi aquém ou não. Mas menos do que se esperava ou não, o Flamengo fez o suficiente para passar. Eu acho que foi esse o lance que o Flamengo fez o segundo gol também com a Arrascaeta. Tá aí o juiz mostrando ali ela, porque a bola, né, ficou aquela dúvida, por isso que os jogadores do Cruz Azul ali ficaram em polvorosa, porque a bola poderia não ter entrado, mas não foi o caso, entrou completamente e, ao que tudo indica, foi usada uma tecnologia, né, já nesse Intercontinental ali olha lá, tá aí, ó, no close pra vocês, aqui pra todos nós do Correio Esportivo, passando ali no relógio do árbitro que a bola entrou
passou totalmente da linha ali, né? Da meta do goleiro, então foi gol do Flamengo. Mais lances da vitória do Flamengo, ó, quase gol do Flamengo de novo, então o Flamengo poderia ter vencido com um placar mais elástico, aí segundo esses lances, olha que o zagueiro ali, o jogador saiu jogando bonito, mas sofreu a falta ali. Mas não deu em nada, não foi suficiente, apesar do golaço do Cruz Azul, apesar de alguns lances ali, os jogadores Cruz Azul que provavelmente é um time que foi, né, fez uma boa temporada lá no México, com certeza, né? Claro que fez boa temporada, porque foi campeão para estar no Intercontinental, com certeza fez um bom ano de 2025, mas tudo isso não foi páreo para vencer aí o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, o campeão carioca, campeão da Recopa, Flamengo eliminando o Cruz Azul e passa para a próxima fase. Atenção, então, a próxima fase, o Flamengo joga já amanhã, dia 13, às 14 horas, horário de Brasília, claro, contra o Pyramids do Egito. Aí sim, nós vamos comentar esse jogo com certeza na próxima segunda-feira, no próximo Correio Esportivo. E o Flamengo vencendo o Pyramids, aí ele vai já para a grande final, tão aguardada pelos amantes da bola e, claro, pelos flamenguistas, a grande final com o PSG, que vai ser na próxima quarta às 17. Mas antes o Flamengo tem que eliminar o time egípcio e é bem também, né, assim como esse jogo com o Cruz Azul, bem provável que isso aconteça. Você vai deixando aí nos palpites, deixa nos comentários, aliás, o seu palpite. Flamengo vence melhor esse jogo do que contra o Cruz Azul, vai sofrer um pouco, vai ter sufoco, não vai ter, vai ser goleada? Deixa nos comentários aqui do Correio Esportivo. Seguindo agora, vamos falar de Copa do Brasil que tá aí entrando também em fase decisiva. Já na tela os melhores momentos dessa vitória para mim, já deixando aqui, né, o meu comentário. Vitória surpreendente do Corinthians. Embora eu tenha dito no último Correio Esportivo que o Corinthians era um time que gostava de jogar competição assim. O Corinthians está acostumado, gosta de mata-mata, é clube com tradição, é clube grande. O Corinthians gosta de jogar fases decisivas assim, né, que dependa realmente de eliminar o adversário para avançar. E apesar do Cruzeiro ter terminado o Brasileirão melhor colocado e talvez chegar com mais confiança, o Corinthians foi lá e surpreendeu, ou talvez não surpreendeu pro corintiano, pro torcedor paulista, não sei, também aproveita deixa esse gancho, já comenta aqui se você acha que essa vitória do Corinthians foi surpreendente, se não foi, justamente por essa tradição do Corinthians, né, porque o Corinthians tá acostumado, gosta, né, tá motivado, quer ser campeão, dar um ano, terminar o ano dando uma alegria pro seu torcedor corintiano, e já tá passando aí na tela, ó, diversos lances dessa partida, o Corinthians venceu, enquanto tá passando aí os lances, vamos também aqui pegando a nossa colinha para incrementar, né, para corroborar as informações. Corinthians então vencendo fora de casa essa semifinal. Primeiro jogo, né, jogo de ida, Corinthians venceu fora de casa, então vitória importante tá aí, ó, Caio Jorge, que foi o cara arrebentou, talvez aí o melhor ano da carreira do Caio Jorge. E o Corinthians venceu por 1-0. Lá em Minas Gerais, vai levar vantagem provavelmente pro segundo jogo. Vamos ver um pouco aí, né, prestar mais atenção nos lances. Tá aí, ó, Cruzeiro atacando, será que vai ser agora? Então o Cruzeiro não fez gol também nessa partida, então é claro que não vai ser nesse lance e nenhum outro. Vamos aguardar o gol do Corinthians, saber aí, né, acompanharmos juntos, ver quem foi. Mas estava aí um ataque do Cruzeiro que não deu em gol e deu em eliminação da equipe celeste. Olha, o Matheus Pereira, que também fez um bom Brasileirão, um cara que ajudou a conduzir essa boa campanha do Cruzeiro em 2025. Tá aí, ó, mas lance lá, ó, Fabrício Bruno, saiu jogando errado, vamos ver se foi esse lance. Depay, ó, cortou, chutou bonito, chutasse, mas não foi esse dessa vez. Então o Corinthians vai levar, com certeza, leva a vantagem para o jogo de volta, não vou dizer ali não podemos dizer que tá com mão na taça porque ainda tem que eliminar o Cruzeiro, né, tá tudo em aberto, mas o Cruzeiro tá com uma chuteira ali, né? Uma chuteirinha tá na final, cara. Tá com vantagem. Vamos ver se foi esse lance aí. Foi esse lance. Tá aí o gol do Corinthians, o gol que deu essa vitória no jogo de ida dessa semifinal. O gol do Memphis Depay. Um lance também ali, né, meio esquisito, uma confusão na pequena área cruzeirense.
Deve passar ali o lance mais uma vez pra gente. Vamos analisar junto, vamos ver de novo esse gol. Aí os jogadores do Corinthians comemorando, a torcida bem louca, né? O bando de loucos aí feliz com esse gol, com essa vantagem que o time paulista vai levar pro jogo de volta da semifinal. Yuri Alberto comemorando com o Depay, ali o Daronco. Tá lá, ó. Jogou aqui pela ponta direita. Cruzou pro Yuri Alberto, ele escorou ali pra trás. O Depay deu a cabeçada ali. Ela foi amortecida pelo Fabrício Bruno, matou o Cássio, né? Porque ficou... lá, achou que a cabeçada do Depay ia vir na meta dele. Então ficou vendido o Fabrício Bruno, porque traiu ali a zaga, né, esbarrou nele. Vendeu o Cássio também, não tinha mais o que fazer. Ficou escancarado ali, sem goleiro, pro Depay. Depay, então, faz o gol que dá a vitória ao Corinthians e concede, né, que leva essa vantagem para São Paulo. Jogo de volta do Corinthians com o Cruzeiro, então, no domingo. Bem atípico, né? Esse ano temos os jogos de volta de semifinais de Corinthians e Cruzeiro. E também na outra semifinal vão ser jogos de semifinais nos finais de semana. Incomum do que geralmente acontecia na Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil a essa altura, nos anos anteriores, hoje dia 12 de dezembro, já tinha acabado, né? A Copa do Brasil agora está ficando para definição de campeão, terceiro lugar e vice-campeão mais para frente, né? Já estamos aí na metade de dezembro, então tem também esse fato em comum dentro da construção do calendário. Até acredito que por quantidade de jogos, competições, enfim. Mas então o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, vai receber o Cruzeiro lá em São Paulo no domingo às 18 horas, tendo vencido então essa partida por 1-0. O Cruzeiro vai ter que correr atrás se quiser chegar à final da Copa do Brasil. No outro jogo, lá no Rio de Janeiro, o Vasco tá aí, ó. Vasco e Fluminense no Maraca. O Vasco venceu por 2-1. O Vasco que também, né, oscilou muito nesse ano de 2025. Vamos acompanhar. Tá aí um chutaço do jogador do Fluminense. Começou então o Fluminense dando sufoco na equipe Cruz Maltina. Fluminense levando perigo primeiro do que o time lá de São Januário. Será que mais um gol aí saindo de vacilo da zaga? O que aconteceu com a zaga essa rodada, gente? As zagas dos times, ó, parece que todos os gols, os lances, os perigos aí de gol que a gente viu, tudo passando por... Ó, esse lance, ó. Vamos ver se deu o gol no Vasco. Lateral direito tocou. Não deu o gol. Eita, olha, o jogador do Fluminense ali deu um corta-luz bonito, saiu jogando bonito. Não, pelo menos esse lance também não deu em gol. Mas Eita, olha que o goleiro do Vasco fez, rapaz. Tomou só um amarelo. Não sei não, com certeza o Samuel Xavier tá pedindo expulsão. Provável último homem ou quase último homem, pela maneira imprudente que o goleiro do Vasco saiu ali. Olha o que ele arrumou pra cima do Soteldo ali, aparentemente, né? Não era o Soteldo, não. Tá muito grande pra ser o Soteldo. O Soteldo é um pequenininho. Não é, não. Tá na camisa dele ali, tá Ive, né? Enfim, confesso que não conheço esse jogador, mas o goleiro do Vasco fez uma besteira enorme, ó. Ele viu que não ia chegar na bola, não tinha o que fazer, ele desistiu da bola, foi no corpo do jogador mesmo. Se parasse ele ali, tava no lucro. Ele correu o risco, ele assumiu o risco, né? Gerou uma falta pro Fluminense, cobrada ali pelo René. Escorou pra trás ali. E nesse lance saiu o gol, aí, ó, tá vendo? O goleiro foi lá, preferiu pagar pra ver, fez essa pichotada, fez a falta, poderia ter sido expulso por ter saído da área, inclusive, para ir disputar a bola lá com o jogador do Fluminense. Gerou a falta que gerou o gol da equipe tricolor. Menos mal que esse gol não acarretou em vitória tricolor, né? O jogo não terminou em empate, o Verratti conseguiu ali dar alegria pro torcedor vascaíno bem no finalzinho e arrancar essa vitória. Mas o vacilo é o Léo Jardim, se eu não me engano, né, o nome do goleiro. O vacilo do goleiro gerou o gol da equipe tricolor. Uma maguinha aqui pra gente seguir em frente. Tá aí, ó, o mole do Zubeldia, técnico do Fluminense, que arrumou demais a casa lá do time das Laranjeiras. O Zubeldia que
conseguiu encontrar escalações adequadas, né? A escalação perfeita, e foi conduzindo o Fluminense rodada a rodada nessa reta final do Brasileiro a vitórias. Um ataque do Vasco aí, né, antes de sair o gol de empate. Esse jogo que aconteceu então lá no Maracanã no domingo, dia 14. Aconteceu ontem, dia 11, às 8 horas. O Vasco então venceu o Fluminense. Passando mais momentos aí, outro lance de perigo da equipe tricolor. O Vasco ainda não empatou, né? Então, ou seja, tiveram muitos lances de perigo. Foi um jogo animado. Eu vi o finalzinho dessa partida e tava viajando ontem, mas eu tive a oportunidade de ver o restinho dessa partida ali, os últimos 10 minutos. E o jogo tava interessante. Tava bom, o Ryan, né, dando sufoco, dando perigo. Tá aí, o gol do Vasco, do próprio Ryan, acabei de mencioná-lo. E tá o gol do Ryan aí. Ele empatando o jogo ontem, a galera Cruz Maltina vindo ali, acho que é o Guga, aquele ali. Enfim, mas a massa vascaína, né? Uma torcida muito apaixonada. A torcida do Vasco sempre faz muita festa. É uma torcida que ama demais, que empurra o time, que ama muito, né? Que dá show na arquibancada. Quem acompanha futebol há bastante tempo sabe que a torcida do Vasco é um amor assim incondicional, né? Provaram isso já diversas vezes, sempre fazendo bonito. E tá aí, mas ali não foi necessariamente um vacilo da zaga, se eu não me engano, foi um jogador do Vasco que tentou receber o cruzamento ali rasteiro. Na verdade, ele mesmo que furou, o jogador foi entre aspas, um fogo amigo, né? Foi o próprio jogador do Vasco que vacilou, só que sobrou pro Ryan, que tava bem posicionado. Tá aí, o Thiago Silva louco, pagando geral, como a gente diz no futebol ali, louco de raiva pelo vacilo que o sistema defensivo do Fluminense causou e ocasionou no gol de empate do Vasco àquela altura. Mas o pior ainda tava por vir, né? Vasco atacando de novo. Vasco se animou com o gol de empate e botou o Fábio para trabalhar. Olha aí, a zaga tirando de qualquer maneira ali, Fernando Diniz tentando alcançar a bola, não conseguia. Foi esse o tempo, professor. O professor agora é professor. Mais um ataque do Vasco. Acho que não faz, né? Eu tava vendo olha aí, lance de perigo. O Thiago Silva de novo reclamando muito ali, com a zaga ali dos jogadores do Fluminense, com os companheiros dele, né? Pelo perigo de gol mais uma vez. Eu ia falar que não foi nesse lance. Eu sabia que não era nesse lance que tinha sido o gol, porque na hora do gol do bateu na trave ali antes de sair, Cabeçada de quem ali, do lateral direito, Pumita, né? O Puma Rodrigues. O gol da vitória, né? O gol da virada, o gol do Verratti, eu tava assistindo na hora, ao vivo, então quando passar aqui, eu vou conseguir reconhecer. Ih, o Coutinho bateu mal essa falta, hein? Bateu longe da meta. Mas o Vasco, na minha opinião, surpreendeu com essa vitória. Eu acho que pela maneira que o Fluminense terminou o Brasileiro, né? Por tudo. Foi esse lance. Foi, inclusive, muito curioso, um lance bom de comentário. O Ryan, ele foi muito esperto, né? Ele aproveitou, ele fez valer aquela regra da cobrança rápida. E isso provavelmente foi isso, né? Também pegou a zaga do Fluminense muito desprevenida. O jogador que tem, né, essa possibilidade, esse recurso de cobrar a falta com rapidez, ele tem tantos segundos, né? Se ele cobrar rapidamente, ele pode fazer o que aconteceu, que ele sofreu a falta, mas ele cobrou dentro do tempo que lhe era permitido. E aí ele tocou rapidinho pro companheiro, o outro na ponta esquerda ali já cruzou, o Verratti saindo um pouco atrás ali do zagueiro, surpreendendo e fazendo o gol da virada, o gol da vitória. Além de dar a vitória pro Vasco, ainda, né, concede essa vantagem, uma bela vantagem pro jogo de volta. O Vasco agora com certeza vai com confiança. O Vasco teve um ano assim turbulento, mais um ano deixando a sua torcida ali de cabelos brancos, arrancando os cabelos, preocupada, nervosa, triste, ansiosa, tudo isso aí. Mas o Vasco vai com confiança agora e pode, né, ir pra final. O jogo tá em aberto ainda. O Vasco pode ir pra final. E indo pra final, pode ser campeão. Mas tá tudo em aberto. Na minha opinião, foram duas vitórias surpreendentes. Tanto a do Corinthians, esperava que o Cruzeiro fosse vencer, como a do Vasco. Eu também achava que o Fluminense ia vencer. Mas tá tudo em aberto e vamos ver o que vai dar. Depois de amanhã, no domingo, o Cruzeiro então vai receber
O Cruzeiro vai a São Paulo encarar o Corinthians e o Vasco vai jogar com o Fluminense no Maracanã de novo. Eu achava até que o jogo ia ser... que ontem tinha sido o mando do Fluminense porque foi no Maracanã, mas não. O mando ontem foi do próprio Vasco, mas que levou o seu mando para o Maracanã. Provavelmente para ter possibilidade de receber mais torcedores, né? Para ter mais apoio, mais vozes empurrando ali o time cruzmaltino. E agora tem o jogo de volta, então, depois de amanhã, domingo, às 8h30, Fluminense agora. O jogo no próprio Maracanã de novo, mas o Fluminense que vai receber o Vasco. Deixa nos comentários desse vídeo se você acha que essa vitória aí que o Vasco conseguiu sair na frente, se isso vai prevalecer, o Vasco vai vencer de novo o Fluminense, o Vasco vai fazer valer a sua vantagem e vai só empatar a partida, se o Fluminense vai virar, que vai dar, né? Quem serão os finalistas da Copa do Brasil, na sua opinião? Tá tudo em aberto e vamos conversar sobre isso com certeza na próxima segunda-feira. Eu vou até adiantar aqui as pautas para você, amigo e amiga que acompanha o Correio Esportivo. Desde já, muito obrigado por esse início aqui desse programa do Correio Digital. Agradecemos muito a todos que acompanham, né, que estão prestigiando e estão gostando do que a gente está produzindo. Pautas de segunda-feira, ó, já esse spoiler para você. Segunda-feira, dia 15, vamos falar, claro, desses jogos que terão acontecido no dia anterior, né? Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Tenho aqui uma possível surpresa. Vamos falar, claro, do jogo do Flamengo com o time egípcio lá, né? O Pirâmides, não sei, né, se é em inglês aqui que se fala. Vamos falar sobre esse jogo com certeza que vai acontecer amanhã. A gente vai comentar que segunda-feira a possível vitória do Flamengo, provável vitória do Flamengo, e também já fazer esse esquenta para a final da Copa Intercontinental. Então, esses são os assuntos, essas são as pautas do próximo Correio Esportivo. Eu espero ver você, amigo e amiga, que acompanha aqui o programa na segunda-feira. Não perca e... reforçando, deixa o seu comentário sobre o que você acha do Flamengo. O Flamengo então vai golear o time egípcio, o Pirâmides. O que você acha sobre esses jogos aí da Copa do Brasil, tanto o que passou quanto o que vai acontecer agora no domingo, e deixa o seu palpite. Então, quem serão os finalistas da Copa do Brasil e quem pode ser o campeão também da Copa do Brasil, tá certo? Nos vemos na segunda-feira. Eu aguardo você na segunda-feira, às 18h30, com mais um Correio Esportivo sobre tudo isso e, quem sabe, uma surpresa aí. Valeu, galera! Até o próximo episódio do Correio Esportivo. Obrigado, até lá!